Olá, este é mais um programa da Vídeo Saúde, distribuidora da Fiocruz. No programa de hoje vamos falar de loucura e cultura. Vamos apresentar o vídeo Loucos pela Diversidade, um documentário produzido pela TV Pinel sobre a Oficina Nacional de Indicação de Políticas Públicas Culturais para Pessoas em Sofrimento Mental. A oficina foi promovida pela Fiocruz em conjunto com o Ministério da Cultura. Vamos lá? Diversidade, idade diversa, vida diversa, diversas vidas, diversas formas de estar na vida. Diversidade na cidade. Diversidade na sociedade. Diversidade fundamental. Diversidade. Estamos aqui hoje dando início a essa oficina, né? Loucos pela Diversidade, que faz parte das ações do Ministério da Cultura e a Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural. O conceito de diversidade está ligado à questão da identidade. E um dos temas que faz parte da Secretaria é justamente a questão da saúde coletiva, da saúde mental. Um dos segmentos mais incompreendidos da nossa sociedade é o que agrega os portadores de sofrimento mental. E eu queria, nesse momento, tecer também uma pequena consideração. Primeiras palavras da grande escritura, desse grande universo religioso que é o universo Vedanta, né? O universo védico. Lá está escrito, tudo é sofrimento. Portanto, esse sentido do sofrimento psíquico, do sofrimento mental, precisa levar esse pequeno reparo. Se aquilo é sofrimento, a alegria, a saúde mental, a integridade psíquica que os outros têm, também isso é sofrimento. Lembro que no contexto da identidade, da cultura, loucura e liberdade devem ter o mesmo significado. Diversidade. Esse encontro, que é um seminário e uma oficina, é para construir, elaborar políticas públicas da cultura para a área da saúde mental. Esse é o objetivo central desse encontro. Olha, esse encontro ele tem o objetivo de sugerir políticas culturais para os grupos em sofrimento mental ou em risco social. Dentro dessa ideia de que produzir saúde não é só ir ao médico, não é só tomar remédio, não é só usar equipamento sofisticado, mas é, sobretudo, criar condições na sociedade para as pessoas viverem bem. Acho que o mais importante dessa oficina é que ela reconhece o pioneirismo desses projetos culturais, né, e cria projetos culturais, né, para aparecerem, para intervirem na cultura. E, de repente, surge uma data, um teatro disponível, e depois de um tempo, deixamos inteiramente o hospital dia onde nascemos. Vamos dizer que ele tem um alcance na qualidade de vida e em possibilidades de equilíbrio psicossocial, poderíamos chamar como um grupo de saúde mental. Por intenção, não queremos nos definir assim. Mas como é que na própria comunidade pode fazer contatos com outras iniciativas culturais que existem? E quando eu falo culturais, não é só do ponto de vista da arte, né? Culturais é tudo. Ela deve ser formulada por nós e pelas pessoas que militam, que se dedicam a esse movimento. E resgata a hora e a vez Augusto Matraga quando fala todo mundo pode mudar a sua história. A TV Pinel, ela
ela nos possibilitou, né, de cara, estar podendo trabalhar ou podendo exercitar essa possibilidade de lidar com a diversidade. Eu acho que a gente não deve aceitar a denominação de incapacidade. Uma das coisas que nos diferencia é o grau de esforço de superação que algumas pessoas devem impedir. A gente hoje sofre da questão que a gente fala dos mini manicômios nos CAPs, né? A desinstitucionalização da desinstitucionalização, que a gente tem que ampliar as redes, os territórios. Então, nada melhor que o Ministério da Cultura estar ajudando a potencializar essa ideia que a gente fala de inclusão, de participação, de vida na cidade. O evento é muito importante porque a gente tem a oportunidade aqui de encontrar duas disciplinas, duas formas de pensar o mundo, de agir com relação às políticas públicas, né? E que se você viver esse processo na vida e tiver acolhimento, tiver escuta, e isso é um processo cultural, né? Você vive isso de uma outra forma, sem exclusão, sem violência. Diversidade. Me sinto honrada de estar participando de um evento tão importante como esse, para a discussão da dimensão social da loucura. Eu acho que ele, exatamente porque ele apresenta a possibilidade de colocar toda a mudança que a gente tenta fazer hoje no campo da saúde mental para fora das instituições de saúde. O movimento da luta antimanicomial deu uma grande contribuição para a gente pensar a convivência com a diferença e uma contribuição para pensar as próprias políticas públicas. Então, assim, quando esse movimento é organizado, se pensou em pelo menos 3 objetivos. Um objetivo era substituir progressivamente o hospital psiquiátrico, fechar os hospícios. O outro que seria pensar na legislação. E o outro que eu acho que é o fundamental, que seria essa superação da cultura manicomial, aí entendendo o manicômio não só como hospital psiquiátrico, mas aquilo que está colocado nas nossas relações. É isso que está se destacando, é isso que está fazendo bem para as pessoas, é esse acolhimento que a gente tem nas nossas experiências criativas, estéticas, inventivas. A gente precisa de pessoas inventivas nesse país. Saúde mental tem tudo para contribuir para isso. Para que a gente toque estas canções em seus violões, para deleitar os nossos corações com amor, com carinho, sem escuridões ou colarinho. Assim abrem os nossos caminhos, os nossos espaços siderais. As pessoas que estão convivendo com essa questão da loucura, né, considerada loucura, as pessoas possam se expressar e conviverem com as suas dificuldades e suas potencialidades. O que a gente tem visto com a experiência na saúde mental é que os projetos culturais e de expressão artística, principalmente, eles permitem um outro lugar para esse sujeito que antes vinha só marcado pelo estigma da loucura. Ela nos provoca olhar para as pessoas, entender o outro, interagir. Eu gosto muito de pensar em diversidade cultural, em diálogo com a interculturalidade. São as relações horizontais de troca. O trabalho com saúde mental e cultura permite o contato com outros grupos de pensamento, fazer com que pessoas diferentes possam construir narrativas, ou possam construir histórias de qualquer jeito, com literatura, com teatro, com cinema, com fotografia, são fundamentais para fazer com que a riqueza da cultura aumente, com que outras coisas apareçam, outras formas de contar histórias, de ver o mundo apareçam, que a gente perceba outros jeitos de ver a vida, de pensar a vida. Diversidade. A saúde mental, com todas as necessidades que ela teve que desenvolver para enfrentar a substituição do modelo hospitalocêntrico, né, dos hospitais psiquiátricos fechados, ela teve que se inserir na cultura de uma forma muito criativa. No clima aqui desse seminário se pode perceber a necessidade de tomar decisões rápidas, fazer com que essas diversas iniciativas culturais que tem no país inteiro
consigam ser apoiadas. Os nossos governantes têm que agilizar logo uma verba para distribuir tanto para a área que faz a reportagem, quanto a área que também faz a arte, canta, pinta, teatro. Se você trabalha com a arte no processo de tratamento de saúde mental, pura e simplesmente como uma ferramenta de arte-terapia, você pode estar limitando muito o universo. O artista, ele tem uma força muito grande de se desnudar, e isso pode ser um exercício interessante, né, para o indivíduo em situação de transtorno mental. É uma forma das pessoas se realizarem, é uma experiência, é um conhecimento que você adquire, que você dedica, que você estuda, que você realiza. A arte é uma coisa muito completa aí, então que permite as pessoas dialogarem com as outras, se colocar na sociedade de formas bastante diferentes. Diversidade. O que eu vejo é o quanto que essa produção artística, cultural, torna as pessoas mais bonitas, mais felizes, mais saudáveis, né? E isso dá um prazer enorme. Eu me modifico e vejo as pessoas se modificando. O projeto cultural está acima de qualquer condição, de qualquer marca, de qualquer estigma. É impossível você estar no mundo sem você estar com níveis de inquietações, de sofrimento, de angústia. O mais importante é que elas possam ser canalizadas para recompor o lado da identidade, da criação e do reconhecimento da diversidade que todos nós temos, entre a gente e dentro da gente, né? Então, a área da cultura, essas manifestações são fundamentais para rever toda essa visão de exclusão, toda essa visão de incompreensão, né, do que vai no sofrimento dos outros. Em 85, meu trabalho se iniciou no Hospital Psiquiátrico do Juqueri, onde eu montei o grupo chamado Loucos pela Vida. Foi um grupo centrado na música, mas voltado para todas as artes. Diversidade. Coordenando um grupo de teatro com usuários, atores, filósofos, tudo misturado. O projeto cultural pode deslocar a percepção social sobre o que é loucura, o que não é loucura. Por exemplo, algumas pessoas que antes se diziam pacientes ou doentes mentais, a partir do momento em que passam a se dizer atores, podem experimentar outras vidas. Agora faça uma cruz ou um sinal de mais com a mão esquerda. Fácil? Fácil? Agora a parte mais fácil. Vamos fazer os dois juntos. Da lua, meu filho! Você não é normal! Mas, pai, que não faz essa vontade de transar, pai? Toma banho frio! Toma banho frio! Então a gente coloca na cena e aí vocês são convidados a vir aqui no palco. O principal efeito, eu acho que é minimizar o preconceito com relação ao portador de sofrimento psíquico e, principalmente, protagonizar essas pessoas a contarem suas próprias histórias. Acho que tem vários usuários que são artistas. E essa contribuição vem ajudar a sociedade a pensar nesse outro lugar do usuário. A pessoa não precisa ser paciente o tempo todo, mas pode ocupar um lugar de produtor de obras de arte, produtor de subjetividade. Eu acho que essa é a principal contribuição. E essas experiências têm provado isso, têm dado certo. A TV Pinel me ajudou muito na minha formação. As pessoas não consideram a Harmonia Enlouquece somente no campo da saúde mental, mas consideram uma banda mesmo, a nível de outras grandes bandas. Então, essas experiências vêm potencializando os usuários. E os usuários, com essa potência, eles saem dos serviços e passam a investir no espaço da cidade produzindo cultura. O projeto tem hoje 20 anos de existência e a gente começou dentro de um hospício, nós começamos com oficinas, com pintura, teatro, depois fizemos a Rádio Tantã, TV Tantã, um programa que ficou no ar durante 10 anos, líder de audiência em uma televisão comercial. Os locutores da Rádio e TV Tantã hoje são profissionais, trabalham com programas, trabalham em rádio. Você administrar, né, a sua vida, administrar a sua criação, a sua dor, a sua loucura, etc.
assim que pensa escrever algo de mim quando eu esteja morto? Como se alguém soubesse alguma coisa sobre a minha vida. Eu mesmo costumo pensar que sei pouco ou nada sobre a minha vida real. Tem diversidades diferentes mesmo, né? Senão não seria, né? Não provocaria uma tensão, um incômodo e a necessidade de rever, de mudar. Diversidade. Apontar, isso é diferente, aquilo é diferente, isso todo mundo faz. Agora, se ver diverso, esse que é o grande exercício que nós temos que praticar junto à sociedade. Eu acho que esse casamento entre samba e reforma psiquiátrica não poderia ser melhor, porque o carnaval é um momento mesmo de integração e o Tapirando é um coletivo carnavalesco que é um bloco que desfila e que quer se integrar a esse movimento de revitalização do carnaval de rua. A gente quer se misturar, então essa mistura é potencialmente uma grande combinação de diversidade. Muitas vezes a diversidade tem que ser tratada, discutida, refletida, se ela não está, pelas suas características, fazendo o verso daquilo que a gente quer, que é produzir novas formas, produzir coisas boas. Não é exclusão, cancioneiro, dia do meio, garoto maroto, resistir é bravura, não se entrega a loucura. Vamos cantando pra inferno lá, telefone no Essa diversidade, ela é fundamental para a saúde, quer dizer, que as pessoas são diferentes e a gente deve respeitar essa diferença. Na verdade, respeitar a diferença tem que ser uma igualdade. A minha própria pessoa é a diversidade, assim, porque eu sou nordestino, negro, então músico, eu me pautei na minha diversidade para eu me afirmar quanto pessoa. Tem uma banda que toca enxadas, então procurei ser diferente para afirmar a minha diferença e a minha linguagem. Nesse trabalho do trem e que esse trabalho com a loucura, o meu maior trabalho desenvolvido, e eu, a partir desse meu contato com a loucura, eu só cresci como pessoa e só cresci como cidadão e quanto artista. Então a diferença faz a diferença. Eu acho que tem que mudar muita coisa assim dentro das leis de cultura, né? Dos municípios, dos estados e do federal, porque essa lei que está aí ainda está muito assim complexa. Também que pode ser que vem dos pensamentos, do sentimento, da concepção, ou da criação, ou do nascimento das ideias, daí vem sentido da palavra. Tem alguma coisa querendo sair de dentro de mim. Tem alguma coisa querendo sair de dentro de mim. Então a gente tem que sair imediatamente com propostas de apoio aos projetos culturais e de estímulo a novos projetos. Diversidade. Amor, com arte. cidadania, A diversidade higiene, com arte? Com arte. Carinho. Diversidade. E eu acho que é um trabalho pioneiro no Ministério da Cultura, porque nós abraçamos esse conceito de cultura que vai além das linguagens artísticas, né? A cultura aí, ela participa, vamos dizer, como um elemento fundamental para estabelecer o diálogo. A diversidade, fundamentalmente, é diálogo. Diversidade. 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 Qual o objetivo desse encontro, Excelência? É levar adiante um exercício que é importantíssimo, que é de aproximação dos portadores de sofrimentos mentais ao lado daqueles que vivem situações de risco a partir dessa situação, da condição mental. Quer dizer, esse exercício de aproximação dessa gente, enfim, do mundo dos outros.
que não são portadores e que, na verdade, detêm, monopolizam, digamos assim, as atividades na vida social. Ela precisa ser prestigiada, ela precisa ser vivida por todos vocês, por todos nós, porque na verdade é preciso romper essa fronteira. Nós acabamos de ter aqui, na abertura da oficina, um exemplo muito claro com os meninos, com aquele grupo O Harmonia Enlouquece. Você vê como a prática da arte, a prática da música já possibilitou a elas um nível de inclusão, um nível de retorno à superfície, como nós mencionamos ali, que já é dos mais altos. E isso foi propiciado pela prática de uma dimensão cultural importante, que é a música. Estou vivendo no mundo do hospital. Tomando o quê? Tomando remédios de psiquiatria mental. Estou vivendo no mundo do hospital. Tomando o quê? Tomando remédios de psiquiatria mental. Aldol, diazepam, roipinol, prometazina. Meu médico não sabe como me tornar um cara normal. Me amarram, me aplicam, me sufocam num quarto trancado. Socorro, sou um cara normal, asfixiado. Minha mãe, meu irmão, minha tia e companhia me cheiram de droga que levam metromazina. Ai, 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 que sufoco da vida, que sufoco louco, tô cansado de tanta metromazina. Todo mundo comigo agora, quem conhece? Ai, 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 que sufoco da vida, que sufoco louco, tô cansado de tanta levometromazina. Ai, 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 que sufoco da vida, que sufoco louco, tô cansado de tanta levometromazina. E arriba, muchacho. Ai, 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 caramba. Hermano, tequila. Eu tenho que agradecer aqui a muita gente que eu amo, entendeu? Não dá nem palavras. No próximo programa, teremos mais vídeos do acervo da Vídeo Saúde, distribuidora da Fiocruz. Envie suas críticas, dúvidas ou sugestões para o nosso correio eletrônico videosaude@isict.fiocruz.br. Até lá!